A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12 desse terceiro trimestre da CPAD em 2023, onde estamos trabalhando sobre o tema Igreja de Cristo, Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, uma lição extraordinária comentada aí pelo pastor Douglas Batista. Hoje, na lição de número 12, nós vamos trabalhar de forma muito especial sobre o tema, sendo a igreja do Deus vivo. Olha que coisa relevante, olha que lição relevante que nós vamos desenvolver em sala de aula. E eu espero muito que o Senhor fale com você. Essa lição vai cair no dia 17 de setembro, no Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando por aqui, pode se inscrever no nosso canal. Aproveita, se inscreve, deixa o likezinho, se torne um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Você encontra muita coisa boa aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, e no Spotify também. A gente está disponível lá e você pode estar aprendendo com a gente a respeito da Palavra de Deus com muita alegria. É claro que eu espero que o Senhor fale ao teu coração. Se você deseja o meu material, o esboço da minha aula, os slides que nós possuímos, você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo, está aí um comentário abaixo. A nossa proposta ela é trimestral, fica à vontade para analisar. Lá você vai encontrar esses recursos e quem se torna assinante tem o benefício de receber alguns bônus. Workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, tem muita coisa boa. Já estamos preparando aí o próximo trimestre, que é o quarto trimestre de 2023, onde nós vamos trabalhar uma lição comentada pelo pastor Wagner Gabi. E eu espero muito que o Senhor te abençoe. Então vamos começar bem a nossa aula. Por isso, eu já quero te convidar para iniciar comigo no momento de leitura bíblica, folheando a palavra para a gente entender exatamente a proposta da aula de hoje, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Na aula de hoje, lição de número 12, estamos trabalhando sobre esse tema, sendo a Igreja do Deus vivo. Estamos comentando com vocês a lição do terceiro trimestre, que trabalha a Igreja de Cristo, o Império do Mal, lição comentada pelo pastor Douglas Batista. Para você começar bem a tua aula, você precisa iniciar apresentando a proposta de leitura da lição. A lição apresenta para a gente o texto áureo que se localiza em Efésios capítulo 5, versículos 32. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos. Também é interessante você apresentar em sala de aula a própria verdade prática. Você pode fazer a leitura da verdade prática ou em sala de aula ou junto com a igreja e apresentar também a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe de hoje se localiza em alguns textos, a saber, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 ao 16, Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27 e versículo 32 também. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda segunda-feira, encontro marcado da classe dos adultos, onde nós postamos as lições, onde você pode ter acesso a partir das 18 horas, já estudando com a gente a palavra de Deus para a glória de Cristo. Também liberamos no Spotify na segunda-feira, a partir das 6 da manhã. Que Deus em Cristo use você na palavra através dessa aula, em nome de Jesus. A lição de número 12, escrita e comentada pelo pastor Douglas Batista, é a nossa penúltima lição desse trimestre. Nessa lição, nós precisamos ter a noção que ela vai cair no Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Você pode se organizar e preparar exatamente um trabalho diferenciado aí junto com os teus alunos. Um detalhe interessantíssimo que essa lição traz para a gente. Em primeiro lugar, você precisa ter a noção que quando a igreja deixa exatamente de valorizar a palavra e os princípios da fé, essa igreja agora passa a ser alvo fácil, especialmente da ação do mundanismo. E
é perceptível a ação do mundo nessa igreja. Quando a igreja, então, valoriza a palavra, defende os princípios da Escritura, defende exatamente os princípios da nossa fé, ou seja, a nossa cosmovisão cristã, essa igreja, então, passa a ser uma igreja relevante. Então, qual é a percepção que nós precisamos ter hoje em sala de aula? A necessidade de sermos verdadeiramente uma igreja relevante nesse mundo em constante mudança. A palavra igreja vem do termo grego eclésia, que traz esse sentido, especialmente, de assembleia dos tirados para fora. Aparece a primeira vez lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, pronunciado pelo próprio Jesus. Ele se refere à sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Um detalhe interessante que nós precisamos também perceber, que a igreja também é conhecida como Assembleia dos Escolhidos, aqueles que foram separados, chamados por Deus, que foram alcançados pela fé. Lá em Atos capítulo 2, versículo 47, nós também percebemos isso. A igreja, ela é física, mas ao mesmo tempo ela é espiritual. Sendo igreja espiritual, ela é invisível. E um detalhe, sendo igreja espiritual, ela não é dividida em denominações. Sendo igreja espiritual, ela é indivisível. E outro detalhe que você pode até tomar como nota em sala de aula. Essa igreja espiritual, ela é a noiva do Cordeiro. Ela já está pronta, ataviada, adornada, preparada para o arrebatamento. Quem faz parte dessa igreja espiritual? Todos os cristãos. Todas as pessoas que aceitaram a Cristo pela fé, desde o início da história até esse presente momento. Estão aguardando o retorno do Messias, estão aguardando o arrebatamento da igreja. Essa igreja, ela é triunfante, ela é poderosa, ela é perfeita. E para fazer parte dela, eu preciso estar ligado na igreja visível. A igreja visível, como estamos descrevendo para você, ela já é múltipla. É dividida em denominações. Essa igreja visível é uma igreja que está especialmente militando nesse mundo, trabalhando nesse mundo pela causa do evangelho, anunciando o ID. Quem faz parte da igreja visível tem que fazer parte também da igreja espiritual. E essa igreja do Deus vivo, que nós estamos entendendo hoje em sala de aula, é a igreja que é chamada por Deus. E quem faz parte dessa igreja? Todos aqueles que são congregados em Deus e são chamados para serem filhos de Deus. Atos 2,47 confirma isso. João 1,12 também traz essa visão, porque nós fazemos parte dessa igreja. Também entendemos que essa igreja é conhecida como família na fé. Em Deus, nós somos a família de Cristo. Em Deus também nós entendemos que essa igreja tem uma natureza espiritual, tem uma natureza visível também. Essa igreja está aqui e ela tem uma responsabilidade. Ela tem a responsabilidade de obedecer às ordenanças de Cristo. Que ordenanças são essas? A diaconia, que é conhecida como serviço, o querigma, que é a anunciação, especialmente do evangelho. Você percebe que essa igreja também tem um papel de adoração, ou seja, nós adoramos a Deus. Essa igreja, ela tem a responsabilidade de forma muito clara de ajudar as pessoas a ter um encontro com Cristo. John Stott faz questão também de destacar no seu texto sobre cosmovisão cristã, uma igreja relevante, especialmente nesses dias. Ele destaca que a igreja deve permear a sociedade. A igreja deve brilhar no meio da escuridão. A igreja precisa fazer a diferença como sal, porque nós somos chamados especialmente para dar sabor nesse mundo. Como cristãos, devemos influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. Hoje existem muitas pessoas que se dizem cristãs e são influenciadas pelo mundo, pela filosofia desse mundo, como nós já estudamos durante todo esse trimestre, pelos pensamentos distorcidos contrários à palavra de Deus. Mas graças a Deus que você que está me assistindo, que está procurando aprender da palavra, é influenciado pela palavra,
tem um fundamento que é a pessoa de Cristo. Você entende muito bem que o efeito de ser luz é especialmente para impactar as pessoas. Por isso, nós precisamos pensar, a nível de introdução, em uma pergunta que você pode até utilizá-la em sala de aula. Porque os cristãos têm especialmente essa função de exercer essa influência, e essa influência, especialmente, deve ser uma influência relevante nesse mundo. Por que a gente precisa exercer essa influência nesse mundo e essa influência precisa ser relevante? Por que a igreja precisa fazer a diferença nesses dias em que nós estamos vivendo? Por que nós precisamos nos levantar contra as forças do mal? Ou seja, contra essa visão do espírito da Babilônia, que é a proposta de todo esse trimestre, descrita aí pelo pastor Douglas Batista. Nós precisamos também entender de forma clara que nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo, você como igreja é um discípulo de Cristo, você faz parte da propagação do Evangelho, e o nosso modelo para esse mundo segue então a missão que Cristo deu para a igreja. E que missão é essa? Chamar, salvar, transformar e enviar vidas. Isso é discipulado. E esse discipulado relevante faz parte então da cosmovisão da igreja. Uma igreja precisa ser discipulador, o cristão precisa ser discipulador, e os primeiros discípulos da igreja, eles aprenderam isso na prática com Jesus. Eles passavam por situações difíceis, por dificuldades, por problemas, por decepções, por tropeços, mas como igreja de Cristo, permaneciam triunfando para a glória de Deus em sua missão. A igreja precisa entender a respeito da sua missão. Você, como cristão, precisa entender a respeito da sua missão. Os novos discípulos da igreja atual, nós que fazemos parte dessa igreja atual, que está presente nesse mundo em constante mudança, nessa modernidade líquida, como disse o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, precisam entender de forma muito clara que a igreja tem uma missão, que vai além do culto. A igreja tem uma missão de influenciar o mundo pela palavra, de transformar o mundo pela palavra. Romanos 12, 1 e 2 descreve isso, e foi Paulo que descreveu. Nós precisamos entender que o conteúdo do evangelho, ele é fundamental. E qual é o conteúdo do evangelho que nós anunciamos? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a palavra, e ele ressuscitou. Aleluia! E permanece vivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. O evangelho, ele é composto pelo quê? Pelos ensinos de Jesus. O evangelho, ele apresenta a própria vida de Cristo, o impacto dessa vida na pessoa, na vida também dos discípulos. O evangelho apresenta o impacto da morte, da ressurreição de Cristo. O evangelho apresenta no seu conteúdo de forma muito clara a graça de Deus, e nós precisamos desse evangelho. O evangelho aponta para nós, especialmente, essa riqueza de servirmos a Deus. Você que está me assistindo nessa lição, que vai cair no Dia Nacional da Escola Bíblica, precisa entender que o evangelho causa mudanças, que o evangelho transforma e que isso provoca um fogo na tua alma e no teu coração na hora de ministrar e passar esse conteúdo para os teus alunos. Existem algumas metáforas que a igreja ela tem descritas por Paulo, especialmente quando nós analisamos a carta de Corinto, a partir do capítulo 15, você vai perceber isso. A primeira delas é que a igreja ela é chamada de forma muito clara. Se você analisar também os evangelhos, isso se confirma nas Paulinas, a igreja é chamada para ser sal, transformar o mundo, isso é fundamental. E Paulo usa diversas metáforas também, ele descreve que nós somos igreja e devemos trabalhar nessa lavoura de Cristo, devemos trabalhar como um bom soldado. A igreja é chamada também para ser luz, fazendo a diferença. Você foi chamado para ser luz, brilhar, ou seja, anunciar o evangelho. Essa luz não é sua, mas essa luz é do sol da justiça, da estrela da manhã, que é Jesus. Como igreja, nós precisamos entender de forma muito clara que somos a comunidade dos servos do Deus vivo. E é por isso que eu espero muito que essa aula de hoje possa edificar você. E se eu já estou te ajudando, e se você pode, deixa teu comentário aqui, envie essa aula para mais alguém, me ajude a alcançar vidas para a glória de Deus.
Vamos avançar então para o primeiro ponto da aula de hoje, já mergulhando na lição. E o primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: a natureza da igreja do Deus vivo. Vamos analisar especialmente essa visão eclesiológica sobre a igreja. Como essa igreja tem uma natureza que influencia pessoas. E eu tenho o prazer de fazer parte dessa igreja. Se você tem também, deixa um comentário aqui e que Deus abençoe você. No primeiro ponto da lição, é muito interessante você apresentar o tema do ponto para os teus alunos, a natureza da igreja do Deus vivo. Observe que você vai trabalhar alguns subtópicos para você não fugir do assunto, porque às vezes tem um professor que ele inicia a aula, ele sai da lição, nunca mais volta para ela. Ou ele inicia a aula, começa a entrar em casos pessoais, em testemunhos pessoais e não aborda o assunto da lição. Aborde o assunto da lição. Apresente então esses subtópicos previamente para os teus alunos e no início já do primeiro ponto para o primeiro subtópico, apresente uma passagem bíblica e a passagem que eu quero dar como dica para você está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e avance para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte tema: a casa do Deus vivo. O pastor Douglas Batista, nesse primeiro subtópico, toma como exemplo uma passagem paulina que está especialmente na primeira carta escrita para Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo orienta Timóteo a saber como andar na casa do Deus vivo, ou seja, como andar na sua procedência e cosmovisão cristã como igreja do Deus vivo. Quando nós abordamos especialmente a respeito desse aspecto, eu quero tomar como base uma visão sobre o discipulado descrita pelo Jean Francisco. Ele descreve muito bem, de forma muito clara, que o Senhor, ele tem uma expectativa a respeito da igreja. E ele levanta uma pergunta: o que Deus espera da sua igreja? Você pode levantar essa pergunta também em sala de aula. O que Deus espera de você como aluno? O que Deus espera de você como professor, como professora? Essa pergunta foi realizada e feita pelos próprios reformadores no século XVI. E eles apontaram 4 respostas. Você pode até trabalhar essas respostas a partir dessa visão. A primeira delas é que Deus espera que você creia nele, que você entenda de forma muito clara o que é crer em Jesus. Isso faz parte da sua cosmovisão cristã como crente em Cristo, ou seja, a crença ela é relevante. A segunda resposta está exatamente a respeito dessa visão, ou seja, Deus espera que você obedeça à sua vontade. Entra aqui a palavra obediência. Deus espera que você obedeça à vontade dele. A terceira resposta, descrita pelos reformadores, é que Deus deseja que você recorra a ele em oração. Ou seja, a terceira resposta está na oração. E nós, como pentecostais, entendemos que a oração também é fundamental. Nós entendemos de forma muito clara que Deus espera que você recorra a ele através do recurso da oração. E a quarta resposta é que Deus espera que você esteja atento pelos meios aos quais ele se revela a você. Deus espera que você tenha um encontro com ele. E o principal meio da revelação é a pessoa de Jesus, é a palavra de Deus. Deus fala de forma muito clara através das Escrituras. Então nós entendemos pela palavra que Deus espera que você tenha uma crença fundamentada nele, que você obedeça a ele, que você tenha um relacionamento em oração e tenha um encontro profundo com ele. Isso faz parte especialmente do papel da igreja. A igreja, ela é vista pela Bíblia em diferentes aspectos, demonstrando então a sua natureza íntima, ou seja, a igreja ela tem uma natureza íntima. E essa igreja tem uma natureza nítida também nesse mundo em que ela está inserida. Essa igreja que você faz parte é conhecida como a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15 confirma isso. Ou seja, é a casa de Deus onde os salvos se reúnem, congregam, participam. E entra aqui essa visão de congregar, de ter esse relacionamento com Deus.
Hoje existem pessoas que entram no caminho da espiritualização. É diferente da espiritualidade. A espiritualidade, ela está inserida especialmente na natureza da igreja. Nós oramos, buscamos ao Senhor, temos um relacionamento em comunhão, rejeitamos o pecado. Isso aqui faz parte da espiritualidade cristã. A espiritualização é aquele tipo de relacionamento onde a pessoa quer ter um contato com a religião, com a religiosidade e não quer abandonar os seus pecados, não quer abandonar a velha natureza. Isso é espiritualização. Pessoas que se dizem cristãs, mas não são. E dizem que estão praticando a espiritualidade quando estão praticando a espiritualização. Para eles, ter a Bíblia é fundamental, mas não leem a palavra, não vivem a palavra. É necessário viver. Para eles, é fundamental ter um contato com o divino, consagrado, mas não se rendem a Jesus, não creem nele. Então, é fundamental você observar isso também. John Stott chega a dizer o seguinte, que às vezes os padrões da comunidade infelizmente se afrouxam. Muitas pessoas acabam afrouxando, especialmente a doutrina bíblica fundamentada na igreja, os ensinos da palavra, e aceitam esse tipo de comportamento de espiritualização no meio da comunidade da fé. Nós precisamos entender que a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia rejeita o pecado, mas a Bíblia demonstra que Deus ama o pecador. Ou seja, nós falamos a respeito da comunidade de Cristo, mas ao mesmo tempo entendemos que a igreja, ela é chamada para a santificação. O pecado causa cansaço, o pecado adoece, o pecado escraviza, o pecado destrói as pessoas. A igreja está no mundo e essa igreja do Deus vivo é um farol, como a capa da própria eleição. Essa igreja do Deus vivo, ela está para demonstrar a alegria, a obediência, a plenitude de servir a Cristo. A verdadeira libertação está em servir a Cristo e fugir desses padrões mundanos. A Igreja de Cristo revela especialmente que o Evangelho vem para causar um impacto. E eu espero muito que Deus use você na palavra, utilizando esses argumentos em sala de aula, para que o Senhor seja glorificado através do teu ministério. A Bíblia deixa claro, especialmente, que para cada cristão, nós precisamos entender de forma muito interessante que somos chamados para ser a igreja do Deus vivo. Ou seja, cada cristão é chamado para ser a igreja do Deus vivo. Cada pessoa cristã é chamada para ser a igreja do Deus vivo. Observem a passagem bíblica de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Você pode ler esse texto em sala de aula. Depois, apresente a passagem bíblica de Romanos, capítulo 12, versículos 4 ao 5. Você vai ver que a igreja é chamada para ser a igreja do Deus vivo. A igreja, nesse mundo, ela deve fazer a diferença. A igreja deve testemunhar de Cristo. A igreja deve ser totalmente diferente do mundo. É por isso que a igreja é a igreja do Deus vivo, que é o tema da lição. E nós precisamos entender que essa igreja, ela não precisa atuar com a roupagem do mundo para atrair pessoas, mas a igreja precisa atuar, especialmente vivendo a palavra em santificação, consagração para a glória de Deus. A igreja precisa demonstrar o amor através da verdade que é Cristo. E que Deus use você. Vamos avançar então para o segundo subtópico desse primeiro ponto, que trata sobre a igreja ser a coluna e firmeza da verdade. Neste segundo subtópico, nós vamos observar que o pastor Douglas Batista ele descreve que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade. Analise a passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, parte B. Nessa metáfora, você vai perceber de forma muito clara que a igreja ela tem um fundamento, e o fundamento da igreja é a verdade. A igreja se fundamenta na verdade, ela é guardiã dessa revelação. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, fundamenta-se nisso. Então, nós vamos perceber, à luz da palavra, que quando você observa essas instruções que Paulo está dando para Timóteo, lá no capítulo 1, você vai perceber que também no capítulo 3, da primeira carta de Timóteo, versículos 3 ao 15, Paulo está trazendo exortações, orientações, ao mesmo tempo para descrever que a igreja ela é chamada
para ser a coluna em firmeza da verdade. O cartão de visita da igreja é a verdade de Cristo. A verdade de Cristo, ela transforma, ela edifica, ela muda. E o mundo, então, precisa observar que essa verdade de Cristo, ela é apontada pela palavra. Para nós que somos pentecostais, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia aberta continua sendo a palavra, fechada é a palavra. Nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e de forma interessantíssima. Ela é revelada por Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela traz a verdade do Deus vivo. Nós entendemos a partir dessas passagens bíblicas descritas por Paulo a Timóteo que a igreja ela tem um fundamento de anunciar a verdade. Como a igreja anuncia a verdade hoje? A partir dessa visão teológica, doutrinária da revelação. Ou seja, Deus levanta pastores, líderes, para poder descrever o ensinamento da verdade. Todos os dias nós aprendemos sobre a verdade. Todos os dias nós aprendemos sobre a palavra. Todos os dias você aprende sobre a pessoa de Cristo. John Stott também tem razão em dizer que algumas instruções que o apóstolo Paulo traz para Timóteo demonstram que a igreja ela é santa. A igreja ela tem uma unidade na missão. A igreja ela tem uma forma oral de anunciar a pessoa de Cristo. A igreja ela tem especialmente um papel de conduzir as pessoas nesse mar da vida, levando essas pessoas a Cristo. Quem está conduzindo o leme dessa embarcação é o próprio Deus vivo, é a pessoa de Jesus. Nós entendemos que a igreja ela tem alguns aspectos importantes a respeito da verdade e nós também podemos destacar com você. E você pode tomar como nota, anote aí. O primeiro aspecto que eu quero descrever para você, em primeiro lugar, é que a igreja ela é a morada do Deus vivo. Então, em sala de aula, você já pode apresentar que a igreja ela é a morada do Deus vivo. Observe a passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. A igreja é morada, a casa de Deus. Então, como igreja, nós entendemos isso de forma muito relevante. A igreja é a casa do Deus Altíssimo, o santuário de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Isso está em 1 Coríntios 3,16, capítulo 6, versículo 19. 2 Coríntios 6,16 também vai confirmar isso. Aquele que habita no mais altos céus, ele também habita na igreja. E nós entendemos que, de acordo com a palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. Isso está em João, capítulo 1, versículo 14. Então, a igreja, ela tem esse privilégio de ser a revelação de Deus e a morada de Deus também. Então, a igreja, ela tem dono. O segundo aspecto que você também pode tomar como nota para apresentar em sala de aula, anota aí. Traz então a segunda verdade, que a igreja ela é a coluna e baluarte da verdade. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Coluna e baluarte da verdade. A igreja é fundamentada na verdade à medida em que essa igreja se baseia em Cristo. Se Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é a verdade, a igreja então se fundamenta na verdade. O fundamento da verdade que baseia a igreja é a pessoa de Cristo. Jesus é o único caminho que leva as pessoas a Deus. E aqui você já vê exatamente esse fechamento para a abertura dessa visão do ecumenismo religioso. O cristianismo evoca para si, chama a atenção para si, para dizer que só tem um caminho, que é a pessoa de Jesus. João capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. O baluarte dessa verdade é a pessoa de Cristo. Jesus é o único caminho e nós precisamos entender que a igreja ela tem esse papel de obedecer o evangelho, ela tem o papel de anunciar essa verdade corretamente, ela tem o papel de guardar essa verdade no seu coração, Salmo 119, versículo 11, ela tem o papel de defender a verdade, Filipenses capítulo 1, 16, ela tem o papel como igreja também de anunciar a verdade, Mateus 28, 18 ao 20, você vai perceber isso, e toda a centralidade do evangelho está na pessoa de Cristo. A igreja sem Cristo não é nada, é vazia. Sem a centralidade da pessoa de Jesus, nós não conseguimos ser igreja. Em terceiro lugar, você pode tomar como nota também, é que a igreja também tem e possui o ministério da piedade.
O que é o ministério da piedade? Está no capítulo 3, versículo 16 da primeira carta. O ministério da piedade fala desse ministério de adoração, ou seja, de vida santificada, consagrada para Deus. Uma vida agora que procura ter um relacionamento em sua espiritualidade sadia, servindo ao Senhor. John MacArthur faz questão de dizer, no seu texto Evangelho segundo Paulo, descrito e publicado pela editora Thomas Nelson no Brasil, que Cristo ele morreu por nossos pecados. A igreja acredita no Cristo histórico também, que traz um impacto sobre a humanidade. A cruz ela é relevante. A teologia liberal descreve especialmente que Cristo não ressuscitou, não acredita nos milagres, como nós já trabalhamos com vocês. A teologia liberal ela distorce a palavra de Deus e descreve que a Bíblia não é a palavra, mas ela contém. Nós não seguimos o papel e os argumentos da teologia liberal. A morte de Cristo ela é fundamentada. Ele veio com o objetivo de saciar a justiça de Deus, perdoando os pecadores. Nós fomos alcançados pela morte e ressurreição de Jesus. A igreja defende essa verdade e a expiação de Cristo. O sangue de Cristo no Calvário nos resgata para Deus. Eu fui resgatado pelo sangue. Você também foi. Se você foi alcançado pelo sangue de Jesus, aceitou a Cristo pela fé, deixa teu comentário, se inscreve aqui, deixa o likezinho e que Deus abençoe você pela fé em Jesus através dessa aula. E o terceiro subtópico do primeiro ponto da lição apresenta o seguinte argumento: o mistério da piedade. Neste terceiro subtópico, como proposta do pastor Douglas Batista, nós vamos observar de forma muito clara que o próprio apóstolo Paulo sinaliza para Timóteo a respeito do ministério ou do mistério da piedade, apresentando exatamente essa questão da visão do evangelho sendo apresentado através da fé cristã. Esse evangelho ele é compartilhado de forma piedosa também, de forma santa e consagrada a Deus, ou seja, através da graça de Cristo. Também observamos, de acordo com a palavra, que o próprio apóstolo Paulo, não tendo convivido com Jesus, ele teve uma experiência profunda com Jesus no caminho de Damasco. Também aprendeu a respeito do Cristo, como ele mesmo deixa claro em sua experiência de caminhada cristã. Ao observar o papel do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele aprendeu com o Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 12, também confirma isso. John MacArthur, em seu texto, o Evangelho segundo Paulo, deixa claro também que o apóstolo Paulo não estava simplesmente apresentando um Jesus histórico que morreu, mas o apóstolo Paulo, no seu texto, nas suas cartas, estava apresentando o Jesus vivo, o Jesus que causa um impacto na humanidade, o Jesus que traz uma relevância para as pessoas. Ao observarmos a própria proposta da lição, nós vamos perceber de forma muito clara que Paulo deixa evidente que Cristo está vivo. Você pode observar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele faz questão de dizer que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou também segundo as Escrituras. Ao analisar essa proposta, também percebemos que o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário, apresentado então pelo apóstolo Paulo na sua teologia, demonstra então a graça de Deus. Isso aqui é a piedade do Evangelho. A piedade do Evangelho é demonstrada quando Cristo então toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Tomando o nosso lugar na cruz do Calvário, nós percebemos que o próprio Jesus nos reconcilia com Deus. Isso faz parte do projeto e plano da salvação. Ao analisar isso aqui, nós percebemos que Deus nos chama pela fé. Deus nos restaura pela fé. E essa graça de Deus também nos envolve. E eu espero que essa palavra possa edificar você e que você possa ser um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. E avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. No segundo ponto da lição, é muito interessante você citar o tema do segundo ponto, dizer para os irmãos, olha, chegamos no segundo ponto da lição, apresentar os subtópicos como venho orientando para você previamente
para que teu aluno se prepare para entendê-los junto com você e apresente uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero dar como dica para você está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula para dinamizar aí a tua ministração. E avance então para o primeiro subtópico, que vai tratar sobre a santificação e pureza. No primeiro subtópico da lição do segundo ponto, você vai perceber que o pastor Douglas Batista apresenta exatamente um argumento interessante sobre o aspecto da salvação que é propagado pela igreja. Que argumento é esse? Que na regeneração, em Cristo agora, isso faz parte do processo da salvação, Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tito 3, 5 também vai confirmar isso para você. O propósito do Calvário também inclui especialmente essa purificação para a santificação. E a santificação, ela é anunciada pela igreja. Observe a primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 16, e Hebreus, capítulo 13, versículo 12, você também vai perceber isso. Paulo ele foi o primeiro teólogo cristão. A gente pode perceber isso de forma muito clara quando ele sistematiza a pessoa de Cristo nas cartas, tá? Então eu estou me referindo a essa ideia da sistematização da pessoa de Cristo, apontando para Paulo, quando ele observa isso, descrevendo a pessoa de Jesus. Ele é responsável por escrever 13 cartas, 13 epístolas no Novo Testamento, dos 27 livros que nós possuímos. Os seus ensinos apontam para a pessoa de Cristo. Quando você analisa a pessoa de Cristo e agora observa isso nos textos paulinos, você vai perceber que Paulão estava escrevendo para a igreja. E escrevendo para a igreja, ele demonstra então o evangelho de Cristo. A igreja também defende esse evangelho de Cristo. Ele apresenta o Cristo crucificado. Esse aqui também faz parte do nosso papel como igreja do Deus vivo, a anunciar. E o Cristo ressurreto. Jesus está vivo, gente, e permanece vivo. E isso é uma defesa do evangelho que nós propagamos também. Para Paulo, a cruz de Cristo constituiu especialmente a centralidade da fé para a salvação. A morte de Jesus no Calvário nos purifica de todo o pecado. Isso faz parte da pregação da própria igreja. Nenhuma sabedoria humana é capaz de compreender o tremendo e genuíno amor de Deus através da morte de Cristo no Calvário. No Calvário, nós fomos alcançados. Rudolf Schnelling, descrevendo em seu texto Paulo, Vida e Pensamento, publicado pela editora Paulus, ele descreve que a crucificação ela era desonrosa naquele período. Cristo escolhe a crucificação. O plano de Deus tem cruz aqui. E ele escolhe especialmente a cruz, o madeiro. E esse madeiro agora, ele passa a ser algo que é o símbolo do próprio cristianismo e da igreja. Por quê? Na cruz nós temos encontro com Cristo. Nós vamos perceber de forma muito clara que os carrascos desenvolviam métodos terríveis para praticar a morte, especialmente os métodos romanos aqui. Você vai perceber que Cristo ele é açoitado, ele é crucificado, ele sofre diversos choques traumáticos, ele sofre ali problemas com a postura do seu corpo pendurado no madeiro, ele sofre ali insuficiência respiratória, ele sofre diversas situações terríveis. Nesse período, você percebe muito bem que os romanos, eles investiam ferozmente na crucificação. Entre o ano de 63 a 66, a crucificação era tão terrível na Palestina que diversos pesquisadores fazem questão de dizer que houve um momento na história que faltou um madeiro e as pessoas passaram a ser crucificadas até mesmo em árvores. O próprio Flávio Josefo também confirma isso em História dos Hebreus. Você vai perceber que Paulo olha para a cruz, e a cruz que era desonrosa para os judeus, loucura para os gregos, ele diz: a cruz é o centro. A cruz aponta exatamente para o princípio da nossa fé. A cruz, que é algo desonroso, em Cristo agora ela tem um sentido. E qual é o sentido? Resgate.
O madeiro, não estou falando aqui do madeiro da cruz em si, eu estou falando do sentido para você pegar. O sentido do madeiro traz exatamente essa restauração agora em Deus. A morte de Jesus pendurado no madeiro, na cruz, nos restaura agora para o plano de Deus. Paulo aponta para a cruz, demonstrando que através da cruz nós temos agora um relacionamento com Deus vivo. A morte de Jesus, através da cruz, ela é extraordinária para nos aproximar de Deus. Através da cruz você foi aproximado da pessoa de Deus. Você percebe que a cruz, ela agora nos ensina, através dessa morte de Jesus, estamos referindo à morte, ela demonstra agora que nós nos tornamos aceitáveis. Diante de Deus nós não éramos, pela cruz nós somos aceitáveis. Observe o texto de 2 Coríntios 5:21. Nós recebemos o perdão de Deus através de Cristo na cruz. Colossenses 1:13-14. Nós também nos tornamos membros da família de Deus por causa da cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. Nós agora enfrentamos e entendemos especialmente a queda das barreiras raciais por causa da cruz. Efésios capítulo 2, versículos 13 ao 16. Agora somos um povo só, a igreja do Deus vivo. Dietrich Bonhoeffer, ele faz questão de dizer em seu texto discipulado que o verdadeiro evangelho tem cruz. O verdadeiro evangelho não é propagado em uma graça barata. O verdadeiro evangelho aponta a morte de Jesus, a cruz de Cristo. O sofrimento relacionado através de Cristo na cruz demonstra especialmente a riqueza do evangelho que nós propagamos. Paulo cita sobre isso. A cruz, ela demonstra especialmente esse relacionamento com Deus. Através do sofrimento de Cristo, nós entendemos especialmente esse resgate. Na cruz nós obtemos então a comunhão com Deus vivo para sermos igreja. Então o crente, ele é encorajado a ser igreja do Deus vivo através da cruz, entendendo a experiência com Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Você pode ler também o 1, versículos 16 e 17, quando Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, o evangelho da cruz. Você vai perceber também de forma muito clara que a igreja, ela tem o testemunho da morte de Jesus na cruz do Calvário, e essa morte de Jesus é relevante também para a nossa fé. Que Deus fale com você e te use na palavra, anunciando a cruz de Cristo. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento, que a igreja, ela é gloriosa e ela é também irrepreensível. No segundo subtópico, o pastor Douglas Batista aponta que a igreja, ela é gloriosa e ela é irrepreensível. O alvo da igreja é especialmente ser uma igreja sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Ou seja, a igreja, ela é santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27 também confirma isso. John MacArthur, descrevendo a respeito da teologia da cruz de Cristo, na própria orientação paulina, descreve de forma muito especial que a igreja, ela tem esse fundamento de entender de forma muito clara que ela é chamada para ser santa, que ela é chamada para ser irrepreensível, que a igreja, ela é chamada para ser relevante também. Quando nós analisamos a nossa mensagem propagada, e essa mensagem é parte do evangelho, ela anuncia o arrependimento, ou seja, a cruz impacta você para que você se arrependa em Jesus. Esse arrependimento é um passo que nós tomamos então pela fé para parecermos então mais semelhantes à pessoa de Cristo. Você é chamado pela fé para se parecer com Jesus. Nós precisamos abraçar a fé para permanecermos com Cristo. O que é, então, o verdadeiro arrependimento? Eu quero tomar isso como base para você entender que a igreja, ela é irrepreensível e ela fala sobre arrependimento. O arrependimento genuíno, ele vai pedir que você renuncie o pecado, gente. Não dá para permanecer abraçando o pecado ou tendo o pecado de estimação. Nós precisamos renunciar à velha natureza, tendo encontro com Cristo, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. É claro que tudo é um processo. Existem pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, e isso é um processo discipulador, que não abandonam imediatamente os seus vícios, os seus problemas, as suas dificuldades. Precisam de um acompanhamento, de um tratamento,
especialmente da compreensão de alguns irmãos, para que essa pessoa, então, passe pelo processo de libertação total. Existem pessoas, por exemplo, que aceitam a Cristo, que demoram nesse processo. Mas existem pessoas que são impactadas pela cruz de Cristo e de forma instantânea vivem já esse processo. O arrependimento verdadeiro, ele descreve que em seu coração você passa agora a estar pesaroso a respeito do seu pecado. Quando você se arrepende, você reflete sobre o seu pecado e você tem vergonha dele. Observe o texto de Salmos 51, versículos 1 ao 4 e Salmos 38, versículo 8. O verdadeiro arrependimento, ele é realista em relação ao pecado. Você sabe que pecou, você sabe que era uma pessoa pecadora e isso não agradava a Deus. Salmos 32, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O verdadeiro arrependimento te ajuda a abandonar o pecado. Provérbios 28, versículo 13. Isso é importante você entender. O verdadeiro arrependimento te ajuda também a rejeitar o pecado, ao ponto de odiar o pecado que você praticava. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Então, analisar uma igreja irrepreensível é uma igreja que te ajuda a caminhar para a santificação. Como é que eu posso ajudar os meus irmãos a caminhar para a santificação? No acompanhamento pastoral, no acolhimento de ser uma igreja que abraça as pessoas. Nós não somos uma igreja que condena as pessoas, que repreende as pessoas. Nós precisamos ser uma igreja relevante, uma igreja do Deus vivo, que abraça as pessoas em seus sofrimentos, em seus problemas, nas suas lamúrias, tentando ajudar essas pessoas a serem restauradas em Cristo e a caminhar no caminho da santificação. Esse caminho da santificação ele é relevante e precisa ser propagado por você. Não adianta você querer ser uma igreja do Deus vivo impondo uma religiosidade. A religiosidade ela é pesada. O que nós estamos apresentando para você não é o aspecto da religiosidade, mas é o aspecto do evangelho. É renúncia de pecado, é transformação. Isso é o evangelho do Deus vivo. É ser restaurada em Cristo. E o verdadeiro evangelho provoca uma mudança transformadora de dentro para fora. A religiosidade não. Ela provoca uma mudança de fora para dentro. E isso é problema. O verdadeiro evangelho transforma você para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então seja transformado e transformada pelo evangelho. Que essa palavra seja uma bênção para você e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, o terceiro e último ponto trata sobre as armas da igreja do Deus vivo. Quais são as armas da igreja? No terceiro e último ponto, é muito interessante você apresentar o tema do ponto, apresentar os subtópicos que você vai desenvolver e uma passagem bíblica, como a gente está fazendo com você nessa explicação da aula. Segue esse modelo porque Deus vai te usar. Apresente uma passagem bíblica. Como dica, eu quero apresentar para você a passagem de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Leia esse texto com os teus alunos e eu espero que o Senhor te abençoe. Avance então para o primeiro subtópico, que trata sobre o zelo pela verdade. O primeiro subtópico do terceiro ponto, descrito então pelo pastor Douglas Batista, descreve que nós pentecostais, nós nos afirmamos na palavra de Deus. E um detalhe, nós defendemos que a Bíblia ela é a verdade de Deus, ela é absoluta e imutável. E você tem fundamento bíblico. Lucas capítulo 21, versículo 33, João 17, 17. Ou seja, o evangelho para a gente é a pessoa de Cristo. E esse evangelho é fundamentado na palavra. E esse evangelho para nós é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, que descreve e aponta para a pessoa de Jesus. Paulo, através do Espírito Santo, entendendo a respeito da verdade de Deus e da mensagem a respeito do Messias, ensinava para a igreja que a igreja, então, ela tinha esse papel de apontar para a cruz de Cristo no Calvário. Ou seja, você já percebeu aí que a aula de hoje é cruz, é Jesus, é morte de Cristo, é resgate das pessoas no Calvário. Você pode perceber, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 também,
Ele mesmo afirma: eu sou Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, a vós, gentios. Efésios capítulo 3, versículo 1 da Fundamento, destacando no seu ministério a pregação da verdade para os gentios. John MacArthur destaca que o verdadeiro pastor é aquele que age pelo amor das almas. O verdadeiro pastor é aquele que anuncia a verdade do evangelho, que prega a Bíblia, gente, que anuncia a verdade do evangelho. Você vai perceber de forma muito clara que as escrituras nos levam, então, a conhecer a Deus. Você pode perceber algumas passagens que vamos descrever para você. 1 Timóteo 4,12 é uma passagem onde Paulo demonstra que a igreja lidera a igreja pelo exemplo do ensino e orienta Timóteo a fazer a mesma coisa. Tito 1,9, Paulo descreve também que o verdadeiro pastor é aquele que lidera com a boa administração na igreja pela verdade. Também, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 3 e 5, você vai ver que Paulo demonstra que o verdadeiro pastor alimenta o rebanho com a verdade, pela palavra de Deus, as escrituras, o ensino bíblico, a escola bíblica dominical também é fundamental. Fale sobre isso, especialmente no Dia Nacional da IBD, que cai no dia dessa aula. Anuncie também, observe a passagem bíblica de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 11, onde Paulo descreve que a igreja cristã, que é fundamentada na palavra, ela cultiva a maturidade cristã. Então, o evangelho se fundamenta na pessoa de Jesus e a verdade propagada pela igreja se fundamenta na pessoa de Jesus. Então, anuncie a pessoa de Jesus. Esse é o nosso papel. Avançando, o segundo subtópico descreve agora o ensino da verdade. Isso também faz parte da arma e ferramenta da igreja. No segundo subtópico, você percebe que o pastor Douglas Batista também aponta que Deus levantou os líderes da igreja para ensinar a igreja na coluna da verdade, aperfeiçoando esse ensinamento para a edificação dos irmãos. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 diz que Deus levantou líderes para a igreja, para esse papel como instrumentos do Senhor. A mensagem da cruz, gente, ela precisa ser ensinada com poder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 também confirma isso. E essa cruz propagada precisa ser ensinada. É por isso que a escola bíblica ela trabalha com essa edificação desde as criancinhas até a fase adulta, ensinando a respeito da salvação e a cruz de Cristo. A mensagem da cruz ela é um convite aberto. Esse convite aberto é um chamado pela fé à salvação. A mensagem da cruz nos chama agora para ter um relacionamento com Deus. Eu fui chamado por essa mensagem. Você também foi chamada para essa mensagem. Você foi chamado através dessa mensagem. Como cristãos, nós devemos entender e transmitir essa mensagem da cruz através do ensino, da reconciliação, da orientação bíblica. 1 Coríntios 5,18 dá fundamento para isso. Nós somos embaixadores do Evangelho. O verdadeiro pastor é aquele que anuncia o Evangelho para você como embaixador, embaixadora também da cruz de Cristo, reconciliando você em Deus. 1 Coríntios 5:20 também vai confirmar isso. Essa reconciliação demonstra muito bem essa transformação da vida da pessoa, como eu disse para você, o abandono do pecado, o abandono do mundo, o abandono de si próprio, o abandono das coisas do diabo, a conversão em Deus, a mudança para um estilo de vida diferente, da nova natureza em Cristo Jesus. Nós somos chamados para isso. John Stott descreve no seu texto Discipulado Radical que Jesus nos chamou para sermos discípulos e discípulos que formem discipuladores. Isso faz parte do nosso ensino. A primeira característica de um discípulo é o inconformismo. Ele não se conforma com o mundo, mas ele procura transformar. Um verdadeiro discípulo é aquele que tem especialmente isso aqui é interessante, ele tem um relacionamento de forma frutífera com Jesus. Um verdadeiro discípulo, ele não se conforma com essa visão plural religiosa. O verdadeiro discípulo, ele não se envolve nessa questão e não é escravizado pelo materialismo. Um verdadeiro discípulo, ele entende a respeito da moral, da ética, e ele é contrário a essa visão do relativismo ético. Um verdadeiro discípulo, ele entende o papel da pessoa de Jesus.
Então, quando nós observamos essa proposta, entendemos que John Stott também aponta para nós sermos semelhantes a Cristo. E como você pode ser semelhante a Jesus? Você pode ser semelhante a Jesus na própria encarnação. O que é isso? Vivendo a pessoa de Cristo. Cristo encarnou e se fez carne. Você pode ser semelhante a Jesus no serviço, no diaconato como igreja. Você pode ser semelhante a Jesus no amor, ajudando e cooperando na igreja. Você pode ser semelhante a Jesus na paciência, compreendendo os irmãos. E você pode ser semelhante a Jesus na própria missão. Que essa palavra seja edificadora para o teu coração e que Deus te use através desse ministério na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, só você se inscrever, vai me ajudar muito. Se você pode, envie essa aula para mais alguém. Se você está me acompanhando também no Spotify, você pode fazer o mesmo, se inscrever, deixar o comentário. Que Deus abençoe a sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais, @Instagram, Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá também. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral e as novidades da Escola Bíblica Dominical que eu estou sempre postando para você. No próximo trimestre eu vou trabalhar com vocês aqui no 4º trimestre da CPAD, já estou preparando um material riquíssimo para você crescer com a gente. Vai ser um texto do pastor Wagner Gabi, onde nós vamos estudar a respeito de missões, especialmente missões transculturais, o papel da igreja nesse papel, desenvolvendo um evangelismo relevante, de forma relevante para o crescimento da igreja, e eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. Não se esquece, estou postando aula toda segunda para você. Agora vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, esperando que Deus te use na palavra. Vamos orar. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu servo, da tua serva, que vai ministrar essa lição, que a glória do Senhor repouse sobre ele, que a glória do Senhor repouse sobre ela. Usa os teus filhos a anunciar o evangelho da cruz, a ser uma igreja relevante que faz a diferença. Senhor, eu peço a tua bênção de forma especial sobre a vida dos teus filhos, de forma madura, e que os servos de Deus que vão acompanhar essa aula possam sair dessa escola bíblica cheios do Espírito Santo, amando a cruz de Cristo, amando o Senhor. Esse é o nosso papel, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você pode pesquisar para estudar ainda mais a palavra de Deus sobre esse tema que eu desenvolvi com vocês hoje em sala de aula. Primeiro texto, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse material é da editora CPAD, é um texto do pastor Douglas Batista, é o livro de apoio da lição. Vale a pena você buscar esse material, você que quer estudar um pouco mais sobre esse assunto da lição. Quero indicar também alguns textos sobre igreja e discipulado que vão te ajudar também a ter uma visão mais discipuladora. Quero indicar o Discipulado Dinâmico, que é publicado pela editora Betânia, um material extraordinário que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre ser uma igreja discipuladora. Indicar o texto do Dietrich Bonhoeffer, editora Mundo Cristão, vale a pena você buscar esse material sobre discipulado, texto relevantíssimo aí para você, publicado pela editora Mundo Cristão. John Stott, o discípulo radical, também da editora Ultimato, vale a pena você buscar esse texto, você que quer estudar um pouco mais a respeito desse assunto. Hernandes Dias Lopes, Revitalizando a Igreja, um material extraordinário da editora Uninterpress, um material relevante para a tua edificação sobre ser uma igreja de Cristo. Editora Santorini, quero indicar o texto do Kemuel Limo, material extraordinário sobre igreja discipuladora, vale a pena aí para a tua edificação. Eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, lição de número 13, que vai cair no dia 24 de setembro, que vai trabalhar sobre o mundo de Deus e o mundo dos homens. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.